E olhando para os que estavam ao seu redor, Jesus disse: aqui estão meus irmãos e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja como essa palavra se atualiza aqui nesse momento. Nós estamos aqui perto de Jesus, nós estamos aqui ao redor de Jesus, Ele está no meio de nós. E olhando para nós, Ele diz que somos a sua família. Veja, não sou eu e não é você quem diz, eu sou da família de Cristo, mas é Jesus que olha para nós e diz, vocês são a minha família. Porque nós cremos nele, seguimos ele e queremos fazer a vontade dele. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui só por tradição, por costume, por preceito. Isso é uma besteira. Eu tenho certeza que como católicos nós também não estamos aqui só porque Jesus pode nos curar, nos libertar, ou nos dar prosperidade, ou nos livrar de mal-olhado, de inveja, de olho gordo. Não. Nós estamos aqui porque cremos, porque amamos, porque queremos descobrir o que é melhor para a vida. Isso se chama vontade de Deus. Olha que bonito a primeira oração da missa de hoje. Nós fizemos o seguinte pedido: Senhor Deus, ajudai-nos sempre pensar o que é certo e realizar tudo com vossa ajuda. Pensar certo é a vontade de Deus, é saber a vontade de Deus. Quantas vezes a gente erra porque pensa errado? Quantas vezes a gente sofre porque pensa errado? Então esse é o primeiro ponto da nossa meditação, irmãos. Nós estamos ao redor de Jesus, na igreja e na vida. E por isso somos a família de Cristo, que é mais forte do que família de sangue. Seguimos Ele, amamos Ele. Queremos fazer a vontade de Deus, pensar o que é certo e realizar tudo com a ajuda dEle. Que bênção, que lindo! Nós somos a família de Cristo. E ninguém nunca nos expulsará dessa família. Porque quem nos acolhe é Jesus. Mas no meio do Evangelho, Jesus falou de um perigo e de um cuidado que a gente tem que tomar. O perigo da divisão. Toda família dividida contra si mesma não pode manter-se em pé, disse Jesus. Isso se aplica à sua casa, à sua vida conjugal, ao seu namoro, às suas amizades, à sua fábrica, à sua faculdade, à igreja, à paróquia, à pastoral. Tudo que se divide desaba. E aí eu ficava pensando, o que que nos mantém unidos? Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós também estamos unidos entre nós. E unidos a Cristo e unidos entre nós, a gente não desaba. Não é preciso que nós sejamos iguais. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém precisa pensar igual a ninguém. Hoje em dia,
a gente tem escutado muito a palavrinha, eu não concordo. Aff. Nas redes sociais, no ciclo de amizades, aqui na igreja, mas está uma moda de falar, eu não concordo. E daí que você não concorda? Não concorda, mas obedece. Não concorda, mas aceita. Não concorda, mas trabalha, serve, arregaça as mangas. Não concorda, mas se une e vamos em frente. O outro também não concorda com você em muitas coisas, mas nem por isso nós ficamos parados. Humildade, simplicidade, se não nos dividimos e desabamos. É o próprio Jesus quem hoje nos alertou para isso. Olha um outro perigo que fere a família de Cristo. O autor do livro do Gênesis, na primeira leitura, disse isso para nós. Deus foi visitar Adão no Éden e viu que o Adão estava estranho. Adão, o que você fez? O que está acontecendo? Você é tão alegre, livre, tão solto. Eu estou vendo que você está receoso. O que aconteceu? Você pecou, né? Fez coisa errada, né? Você perdeu tua liberdade. Você não está feliz? Foi o pecado. O que você fez? Comeu da árvore que eu pedi para não comer? E o Adão disse, eu não tive culpa. Culpada foi a companheira que você me deu. E quando Deus vai nela, ela disse, eu também não tenho culpa. Culpada é a serpente. Qual que é o nome disso? Ninguém assume o seu erro. Ninguém assume a sua culpa. Ninguém assume a sua responsabilidade. E a gente vive se culpando, se golpeando, se apunhalando. A gente vive se desculpando e não assume. Isso também gera divisão, violência, injustiça, indignação. Isso também nos divide e causa a nossa ruína. Mas como família de Cristo, não vamos perder a esperança. São Paulo, hoje na segunda leitura, escrevendo à igreja de Corinto, olha que coisa linda que ele disse hoje. 3 pontos. Irmãos, não desanimemos. Conforme a vida vai passando, nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai se acabando, mas o nosso espírito vai buscando Deus no alto. Ah, que coisa linda! A gente pode ver até isso realmente no nosso físico, né? A grande maioria de nós, conforme vai envelhecendo, a gente vai ficando corcundinha, arqueado, como se o nosso corpo já estivesse pedindo a terra. Mas São Paulo diz que o nosso espírito tende para outra direção, o céu, a nossa morada eterna. Por isso ele diz, isso é normal, não desanimemos. Mas deixa o teu homem interior se renovar, tenha um espírito jovem. E os sofrimentos da vida, as dores da vida, não te deixem chato, rabugento, nojento e amargo. Mas as dores e os sofrimentos da vida, a tua cruz, faça de você uma pessoa linda. Veja o ouro. Quanto mais o ouro é levado ao fogo, mais valioso ele fica. A pedra preciosa que arrancamos da rocha na montanha, quanto mais a gente lapida, mais brilho ela tem. Por que nós, quando sofremos, somos abatidos por dores e carregamos a nossa cruz, ao invés de ficarmos mais bonitos,
Às vezes entristecemos, nos fechamos, nos isolamos e ficamos tão estranhos e esquisitos. E aí São Paulo diz uma segunda coisa, ele diz assim: irmãos, o mínimo sofrimento que você passa nesse mundo será motivo de uma grande glória incomensurável no céu. O sofrimento menor que você enfrenta nesse mundo nem se compara com a maravilha que te aguarda no céu. E por último ele diz assim: para não desanimar, procure olhar mais as coisas invisíveis do que as visíveis. Porque as visíveis são passageiras, mas as invisíveis duram para sempre. Claro que nós temos que ser realistas, não podemos ser iludidos, mas São Paulo está dizendo assim: irmãos, não adianta somente você olhar para o teu namorado, tua namorada, teu marido, tua esposa, teus filhos, tua casa, teu carro, teu apartamento, tua viagem. Isso tudo é visível e passageiro. Olha também para a graça, para a misericórdia, para o céu, para a eternidade. Olha para Cristo, tenha esperança. Nesses tempos de pandemia, em que somos abatidos por tanta notícia ruim, talvez São Paulo dissesse assim: olha, não fica somente olhando para as pessoas internadas, entubadas, para os nossos queridos que já morreram, não fique olhando somente para a falta de vacinas, para os desempregados, não fique olhando somente para as tragédias, porque isso, se Deus quiser, é passageiro. Mas olha também com um olhar sobrenatural, um olhar de fé. As coisas invisíveis também são reais. É isso. Você e eu somos família de Cristo. Não devemos nos dividir. Devemos nos manter em pé. E por isso, olhemos mais para as coisas invisíveis, mas que são reais, do que somente para as coisas que a gente pode tocar e apalpar, que são passageiras. Amém.